Olá, galerinha do canal do Anjo, tudo bem com vocês? Desculpa aqui, limpando o salão. Então, hoje eu peguei um livro de mulheres, de uma mulher escrito para mulheres. Esse livro é escrito pela Cristiane Cardoso, casada há 20 anos, mãe de um adolescente, autora do best-seller Melhor do que Comprar Sapatos, colunista em vários sites com publicações nacionais e internacionais. Ela tem inspirado mulheres em todo o mundo. Mais detalhes no site. Então é essa, mulher. E eu estava lendo aqui e eu me peguei a ler o seguinte. O título do livro dela é Mulher Virtuosa. É um livro muito interessante. Eu já li ele todinho e eu estou relendo novamente. Mas eu achei interessante porque eu estava vendo algumas coisas a respeito de mulheres, porque a gente está no mês de maio, é o mês das mães, né? Então eu me peguei para ler. E aqui, logo no início, né, tem a mulher V, ao qual ela se refere a mulher virtuosa. E tem um provérbio onde diz, 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito as joias finas. E aqui segue um texto. O rubi é uma das pedras preciosas mais bonitas, caras e raras do mundo. Na verdade, ele é considerado soberano e incontestável. Dentre todas as pedras preciosas, o rei das joias. De acordo com o Centro de Referência de Joias, o rubi mais caro já leiloado pesava 15,97 quilates e foi arrematado por 3.630.000 dólares em 1988. Como tudo nesse mundo, quanto mais raro for uma determinada coisa, maior será o seu valor. A menos e menos pessoas a possuirão. O valor de uma mulher virtuosa vai muito além do valor físico. Gosto de chamá-la de mulher V. Isso é o que a Cristiane se refere. Isso é a escrita dela. Ela enfrenta as mesmas lutas que todas as mulheres do mundo, de todas as idades e de todas as nações, e em circunstâncias diversas, mas nenhuma dessas lutas diminui o seu valor, ao contrário do que acontece com muitas mulheres por aí. Ou seja, ela distingue a mulher virtuosa da mulher comum. A mulher virtuosa, ela é uma exceção dentre muitas. Segundo a Bíblia, sim. Porém, vai um pensamento meu agora particular do anjo. Toda mulher tem seu valor, independente da circunstância a qual ela viva, independente da capacidade de se multitarefar diante das circunstâncias da vida. Toda mulher tem o seu valor, toda mulher tem a sua grandiosidade. Tá, vamos voltar ao texto. Por isso ela é tão rara quanto o rubi. Ela é diferente em muitos aspectos. Suas qualidades e características são muito raras, mas, ainda assim, muitas mulheres se sentem facilmente atraídas pelo que é comum e não pelo que é raro. Boa aparência não é rara. Qualquer pessoa pode parecer bonita. Na verdade, hoje em dia, nem as modelos precisam ser bonitas. Photoshop faz o serviço. Uma mulher pode pagar os melhores cirurgiões do mundo para ter o corpo esculpido, mas ela não pode pagar para mudar o seu valor. Porém, a mulher virtuosa não precisa ser rica para ter o seu valor inestimável. O sucesso financeiro pode até não ser encontrado em qualquer esquina, mas certamente não é uma coisa rara.
Se você se esforçar, estudar, trabalhar duro e sacrificar-se, você sabe que pode ser bem-sucedida em qualquer carreira que desejar seguir. Ou seja, ela quis dizer que a mulher ser bem-sucedida não significa que ela seja uma mulher virtuosa. Ou seja, qualquer mulher pode estudar, pode se sacrificar, pode trabalhar duro para se enriquecer. Porém, isso não faz dela uma mulher virtuosa. Vamos lá. Segue mais aqui. O casamento também não é coisa rara. Qualquer pessoa pode se casar hoje em dia. E não me surpreenderia se, em um dia desses, o casamento virtual fosse legalizado. O casamento como instituição sagrada se tornou uma brincadeira para muitos. Cada vez mais pessoas estão o ignorando, preferindo morar juntas. Ou seja, segundo a Cristiane, morar junto não é um casamento. É simplesmente uma brincadeira, né? Ou seja, as pessoas que têm um amor verdadeiro, né? Casais que, pelas circunstâncias, não conseguem ter um casamento pago, né? Porque perante a lei é o civil. E aí daí tem as religiões, perante uma religião é de uma forma, perante a outra é outra, ou seja, mas segundo ela aqui também, uma mulher que se junta com um homem, por mais que tenha amor e não é casada documentalmente, estão brincando. O que é verdadeiramente raro nos dias de hoje. Mulheres são felizes consigo mesmas e, consequentemente, são bem casadas e valorizadas por suas próprias famílias. Esta raridade não pode ser comparada ou encontrada em lugar algum. Não porque esteja em falta, simplesmente ela só está disponível para aquelas que escolhem seguir o caminho da sabedoria. Ou seja, a mulher virtuosa é só a mulher sábia. Aí aqui tem um texto, né? Que o texto é de Provérbios. Deixa eu ver aqui exatamente qual é. É Provérbios 1, do 20 ao 33, que diz o seguinte: Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha compreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rerei na vossa desventura, e, em vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar ao aperto e à angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por o seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e tranquilo e sem temor do mal. Aí aqui vem a análise da escritora cristiana.
Grita na rua a sabedoria. Aí ela colocou aqui, desculpa. Antes ela colocou: vamos analisar esta longa passagem em detalhes, observando as palavras em negrito. Aí vem o primeiro tópico. 1. Grita na rua a sabedoria, nas praças, levanta a voz. Vemos que a sabedoria está gritando como se estivesse tentando chamar a atenção das pessoas que estão passando. E ela não grita apenas de um lugar, mas de vários. Isso significa que a sabedoria pode ser encontrada em qualquer lugar. Você não precisa ter estudo, vasto conhecimento ou frequentar as melhores escolas. Como diz a passagem acima, a sabedoria é encontrada em lugares muito comuns. Ela fala de praças e muros, entradas das portas. Em outras palavras, a sabedoria está à disposição. O problema é que nem todos estão verdadeiramente procurando por ela. Se você não precisa de uma determinada coisa, acaba não se importando em procurá-la. Se você acha que já sabe de tudo, se é do tipo que precisa cometer os próprios erros para então aprender a lição, como muitos jovens dizem aos seus pais, então é claro que você está entre os nécios. Ela coloca aqui nécias, ou seja, é sempre direcionado às mulheres. Nécios significa estúpidos, né? Pessoas sem discernimento. Segundo ponto. Até quando os nécios amareis a necessidade? As nécias amam a necessidade. Nécia é aquela que não tem entendimento. Ou seja, segundo o dicionário diz, é pessoas que não têm entendimento, pessoas que não têm discernimento e pessoas que são estúpidas. É o que está no dicionário. Que é ignorante. As nécias são pessoas complacentes, que não buscam maneiras de se tornarem melhores ou de fazerem melhores. Em vez disso, estão sempre cometendo os mesmos erros e caindo nas mesmas armadilhas da vida. As nécias nunca aprendem a lição e frequentemente confundem o que lhes é ensinado. São cabeças de vento, que não aproveitam as oportunidades, se perdem o emprego em vez de procurar outro e um melhor e evitar os erros já cometidos no antigo emprego, entram em depressão, reclamando das injustiças da vida e vivendo do passado, não andam para a frente. Então, o que comentar? Depressão é uma doença. Dependendo do estado puro que a pessoa estiver passando, talvez ela não tenha simplesmente só a opção de dizer assim, eu vou escolher não entrar em depressão, eu vou arrumar outro emprego e vou passar por cima de tudo. Às vezes ela não escolhe entrar em depressão ou não, né? Terceiro tópico. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Em vez de aprenderem com os erros dos outros, escarnecerem deles, escarnecedores é quem zomba, quem ri, que fica olhando dos erros das outras pessoas e fica zombando, rindo. Esse é o significado de escárnio. É muito mais fácil zombar e apontar o dedo do que aprender lições valiosas com o fracasso dos outros. Vemos isso acontecer com frequência com jovens adultos que desrespeitam os seus pais por causa dos seus erros, mas que ainda assim acabam trilhando o mesmo caminho, cometendo os mesmos erros dos pais. Eu costumo dizer que erro não importa de onde ele venha, não importa se ele vem do primo, do vizinho, do desconhecido, de alguém que você viu de longe, de alguém que você viu de algum livro, alguém que você viu na história. Eu acho que quando você vê os erros, eu acho que você realmente tem que tirar as lições boas dele a seguir e as lições ruins que você não deve seguir. Então eu acho que os erros, mesmo que sejam das outras pessoas, ele não deve servir como deboche, ele realmente deve servir como aprendizado. Quarto tópico. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Aí agora vem a opinião da Cristiane. Elas odeiam o conhecimento, não suportam ler um livro
dedicar um tempo para a leitura da Bíblia ou ouvir um bom conselho. Preferem ouvir músicas, bater papo, tuitar, todo pensamento bobo que lhes vem à mente. Elas podem estar indo ladeira abaixo, mas não freiam, simplesmente deixam em ponto morto e descem no embalo. Ou seja, essa mulher, ela quer dizer que se a mulher não é virtuosa, ela deixa o barco tocar, tá nem aí, né? Toque aquela paráborazinha FODA tracinho SI. Aí tem um quinto tópico aqui. Atentai para a minha repreensão. Aqui ela fala com referência ao que Deus fala no versículo. Tá? Aí aqui. Para adquirir sabedoria, você precisa aceitar repreensão. Não há outro jeito. Você não pode aprender coisa alguma sem que seja repreendida ao longo do percurso. Lembre-se de quando você estava aprendendo a dirigir e quando seus pais lhe repreenderam por causa de algo que você disse. Será que teria aprendido a sua lição se eles apenas tivessem lhe pedido educadamente para parar? Seja sincera. As pessoas são muito rápidas para inventar desculpas a fim de evitar uma repreensão. É preciso que passem por isso para que aprendam. Correção. Sejam sinceras. As pessoas são muito rápidas para inventar desculpas a fim de evitar uma repreensão. É por isso que nunca aprendem, nunca mudam e nunca se tornam pessoas melhores. Sim, agora o ponto de vista do anjo aqui. Sim, a gente aprende sim, com as pessoas falando pra gente educadamente. Não é preciso que ninguém repreenda a gente sendo mal educado, sendo torpe, sendo arrogante ou sendo prepotente. Com educação a gente aprende sim, a gente compreende sim. Acho que muitas pessoas concordam comigo. Aí vem aqui ponto 6. Também eu me rirei da vossa desventura. Vamos lá. Obviamente as nécias não dão ouvidos à sabedoria e por isso continuam cometendo toneladas de erros, um após o outro. Decisões erradas, relacionamentos errados, carreiras erradas, passos errados, tudo errado. Errado, errado. E em meio a esse estado de perda constante, sente-se como se estivessem sendo injustiçadas por um mundo cruel e frio. A vida zomba delas e às vezes até parece que estão num filme de terror e que nunca chegam ao fim. É tanto azar que chegam a pensar que nasceram para sofrer. Mas não se trata de azar. Não é a vida tentando lhes dar. Não se trata de azar. Não é a vida tentando lhes dar uma lição, e sim falta de sabedoria. Ou seja, segundo ela, tudo que acontece de ruim é porque as pessoas não têm sabedoria. Meu ponto de vista aqui do anjo. Eu acho que mesmo agindo com sabedoria, tem pontos da nossa vida, às vezes coisas que acontecem que a gente não consegue contornar. Sim, a gente tem que ter a sabedoria para superá-las. Ponto 7 aqui, procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Bem aqui. Assim procurarão por sabedoria, mas parece ser tarde demais para encontrá-la. Já cometeram tantos os erros, já fizeram tanta besteira, que agora parece que a sabedoria lhes deixou de vez. Mas não se trata de perder uma oportunidade de nunca tê-la novamente, mas sim de falta de temor a Deus. A Bíblia sempre apresenta a primeira como sendo a consequência da segunda. Você simplesmente não pode ser sábia sem que tenha temor a Deus. Isso eu concordo. Temor a Deus sempre. Acho que ninguém consegue ser sábio sem temer a Deus. Isso eu concordo plenamente. A gente tem que temer a Deus
Sim, para Jeová Deus. A gente tem que temer sempre. Respeitá-lo, independente da sua religião. Nós sabemos que existe um Deus e que a gente tem que temer e respeitá-lo sempre. Aí aqui ela continua. Muitas pessoas buscam a sabedoria e não conseguem achar, e nunca vão achar sem que busquem a Deus primeiramente. Tá, esse ponto aqui eu concordo com ela. Eu, Anjo, concordo com ela nesse ponto aqui. Realmente a gente tem que buscar a Deus, né? Como eu já mencionei agora anteriormente, não importa a sua religião, mas Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. A gente sabe que existe um Deus e que sem Ele nada somos, então a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Jeová Deus. Jeová é o nome de Jeová, o Javé, que está na Bíblia, então a gente tem que realmente amar a Deus, independente de qual seja a sua religião. Aí ela vem aqui no ponto 8. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Vem aqui. Toda ação gera uma reação. Se você semeia uma semente ruim, você vai colher frutos ruins. Eu fico muito chateada ao ouvir pessoas reclamarem, dizendo que se Deus existisse, não haveria sofrimento neste mundo. As pessoas fazem as escolhas erradas e culpam a Deus por estes infortúnios, como se Ele as tivesse forçado a fazer as escolhas erradas. Então você causou Então você casou com um homem que era alcoólatra e agora ele abusa de você. E onde está Deus? Você dormiu com o seu namorado e agora está grávida? Ele não quer ficar com você e você diz que não vai assumir a criança? E ainda pergunta onde está Deus? Você grita com a sua filha o dia inteiro por qualquer coisa e agora que ela lhe diz que a odeia e que está saindo de casa, você pergunta onde está Deus? Aí ela conclui, eu pergunto, onde está o seu bom senso? Isso eu também concordo, eu acho que a gente culpar a Deus por certos infortúnios, eu acho que isso qual que é a palavra? Me faltou a palavra agora, mas eu creio que a gente tem que saber que se a gente planta feijão, a gente vai colher feijão. Se a gente planta soja, a gente vai colher soja. Então a gente tem que saber o que a gente está plantando, sabe? Para que a gente não caia nas armadilhas da vida. Eu sei que tem algumas coisas que a gente acaba tendo que passar mesmo, mas a gente tem que sempre fazer o melhor para receber o bem, que é a razão da vida. É se dando bem que a gente colhe o bem. Então vem aqui, aí ela colocou aqui o ponto 9. E os loucos, a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. Complacência é o resultado. Geralmente as pessoas reconhecem que erram e que deveriam ter feito isto ou aquilo de maneira diferente. Até sabem todas as lições que devem ser usadas, mas no futuro, em vez de pô-las em prática, tornam-se complacentes. Acostumou-se com a vida de fracasso. Vão empurrando com a barriga preguiçosas demais para levantar e mudar as coisas ao seu redor. Preferem o conforto da sua cadeira, do computador no colo. Tudo o que desejam é um pouco de distração que dure o tempo bastante para que não tenham de pensar para onde suas vidas estão indo. A pessoa que passa pelo que ela falou aqui é a pessoa que, tipo, tá passando pela vida, né? Acho que ninguém quer passar pela vida. Acho que todas as pessoas querem ser útil a alguma coisa. Então, sejamos útil com algo. Eu acho que isso a gente tem que fazer sempre. Aí aqui o ponto 10. Mas aqueles que me deram ouvidos habitarão seguro e tranquilo ao seu e sem temor do mal. Para que uma pessoa ouça o que diz a sabedoria, ela precisa pensar. Ninguém pode dar ouvido sem pensar primeiro. A beleza dessa passagem bíblica, na verdade, é a beleza de Deus a este respeito. E que se sempre há uma saída, um escape, Deus sempre nos dá uma outra chance. E quando finalmente nos agarramos a ela, o nosso futuro muda. Não precisamos de ter medo ou de fugir do futuro. Pelo contrário, esperamos por ele, porque sabemos que vem do próprio Deus, que vem de Jeová Deus.
É exatamente este o segredo da mulher V, ou seja, ela se revela a mulher virtuosa como mulher V. Ela vale mais do que os rubis porque é virtuosa. Ela é virtuosa porque toma as decisões certas na vida. Ela toma as decisões certas na vida porque dá ouvidos à sabedoria. Ela dá ouvidos à sabedoria porque teme a Deus. Quando você vale mais que rubis, não precisa se contentar com pouco. Você é única, assim como existem muitas mulheres, também existem muitas pedras preciosas. Umas são mais raras que as outras, mas o rubi é uma pedra preciosa. Não creio que seja coincidência que a Bíblia mencione os rubis ao se referir à sabedoria e às mulheres. Segundo Deus, os três estão relacionados. Os três são relacionados. Ela colocou aqui, meus versículos abaixo. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que das pérolas. Jó 28:18. Aí aqui abaixo ela colocou entre parênteses. Esta é a personificação a seguir. Esse versículo a seguir a personificação feminina da sabedoria. Que interessante, fecha parêntese. Aí aqui tem mais um outro onde ela fala aqui em Provérbios 3, 15 e 18. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua mão esquerda as riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Aqui tem outro provérbios, porque melhor é a sabedoria do que joias, e tudo que se deseja nada se pode comparar a ela. Ou seja, a sabedoria é mais valiosa do que rubi. E aqui ela faz uma assimilação à mulher virtuosa. Então eu sei que eu queria concluir, para não ficar um vídeo muito longo, dizendo que todas as mulheres têm o seu valor. Todas as mulheres são preciosas. E sim, existem aquelas que cometem erros. Existem aquelas pessoas, não só mulheres como homens, mas o que nós temos que compreender que tudo que nós plantamos, nós iremos colher um dia. Então selecionem as sementes que vocês estão plantando hoje, para que vocês não venham a se reclamar do que vocês estarão colhendo amanhã ou depois. É isso. Beijo do anjo. Bom dia. Curtam o meu canal. Se inscrevam. Compartilhem. Deixem seus comentários. E é isso. E até breve. E tchau.